Em 9 depois de Cristo, os romanos foram derrotados na floresta de Teutoburgo. Neste vídeo, dividido em duas partes, eu vou contar como isto aconteceu. A primeira vez que tropas romanas entraram na Germânia foi em 56 a.C. Júlio César invadiu a Germânia após massacrar os tencteiros e os ípetes. Ele mandou os legionários construir uma ponte sobre o Reno, que ficou pronta após 10 dias de trabalhos. Em seguida, ele atravessou o rio com 8 legiões e destruiu uma parte da região por 18 dias. Nenhum exército germânico foi a campo para desafiá-lo. Satisfeito, ele voltou à Gália, destruindo a ponte recém-construída. A mensagem dada aos germânicos era clara. Qualquer intromissão em assuntos romanos seria interpretado como ato de agressão e, como tal, a resposta seria o uso de força bruta. Um rio, mesmo um grande como o Reno, não impediria os romanos de entrar na Germânia para atacar quem quer que fosse. 3 anos depois, César retornou. O motivo dessa segunda invasão foi a suposta ajuda dada pelos germânicos a Ambiorix e Indutiomarus, 2 rebeldes gauleses que recentemente haviam entrado em revolta e destruído a 14ª Legião. Júlio César novamente mandou os legionários construir uma ponte e cruzou o Reno. Após uma demonstração de força, ele novamente retornou à Gália sem ter entrado em combate pela segunda vez. A próxima invasão romana à Germânia só ocorreria mais de uma década depois, em 39 ou 38 a.C., quando Marco Agripa cruzou o Reno para atacar tribos na região. Essa foi mais uma expedição punitiva contra os germânicos, que recentemente haviam prestado auxílio aos gauleses que lutavam contra o domínio romano. As invasões de César e Agripa, embora fossem grandes operações militares, não tinham o objetivo de conquistar novos territórios para o Império, mas tudo isso mudou em 17 a.C. Em 17 a.C., os Sugambros, os ípetes e tencteiros capturaram alguns romanos em seu território e os crucificaram. Eles provavelmente tiveram seus motivos, mas também devem ter percebido que algo diferente estava no ar. Em 19 a.C., Augusto transferiu a 1ª Legião Germânica e a 5ª Legião Alaudae da Espanha para a Germânia. Em 18 ou 17 a.C., os romanos começaram a construção de fortalezas legionárias na fronteira com o Reno. A política romana na região tinha mudado, e isso deve ter provocado uma reação germânica. Após crucificar os romanos, os germânicos atravessaram o rio Reno para saquear o território romano. O governador das 3 Gálias, Marcus Lollius, enviou a cavalaria romana para interceptar os germânicos, mas ela acabou sendo emboscada e forçada a fugir. Durante a perseguição à cavalaria romana, os germânicos por acaso encontraram Lollius, que marchava em direção a eles com a 5ª Legião Alaudae. Pegos de surpresa, a legião sofreu uma emboscada, e no combate que se seguiu, os germânicos conseguiram capturar a águia da legião, retornando logo em seguida à Germânia. A águia era um símbolo quase religioso, e perdê-la era humilhante para uma legião. Ao ficar sabendo desse episódio, que ficou conhecido em Roma como Gladius Oliana, o desastre Oliana, Augusto viajou até a região para ver de perto a situação. Ao chegar, não havia mais guerra. Os germânicos haviam se rendido e fornecido reféns aos romanos, assim que souberam que Lollius preparava as legiões para marchar contra eles. Porém, Augusto não estava interessado em paz com os germânicos. O imperador tinha a desculpa que ele precisava para justificar uma guerra de conquista na Germânia. Augusto colocou seu filho adotivo mais velho, o futuro imperador romano, Tibério Cláudio Nero, no comando da Gália. Juntos, ambos prepararam os planos para a invasão da Germânia. No ano seguinte, Druso recebeu o comando das 3 províncias gálicas, assumindo a responsabilidade de terminar a preparação e iniciar a conquista da Germânia. Pelos próximos 2 anos, os legionários de Druso trabalharam duro num dos maiores projetos de construção do Principado. Eles construíram 5 fortalezas legionárias conectadas entre si por estradas que também tiveram que ser construídas do zero. Eles cavaram um canal ligando o rio Reno ao Lacus Flevo. Para transportar tropas e suprimentos, eles construíram uma frota de barcaças e navios de transporte.
Na primavera de 12 a.C., tudo estava pronto para a invasão da Germânia. Em 12 a.C., as legiões de Druro invadiram a Germânia. Elas penetraram fundo no território dos Sugambros e atacaram a tribo, que fugiu sem oferecer batalha. Depois de queimar e destruir tudo o que encontraram, as legiões retornaram às bases legionárias no Reno. Nesse meio tempo, Druso havia enviado a frota para fazer um reconhecimento do Mar do Norte. A frota contornou a península da Jutlândia, e de lá eles descobriram ou ouviram relatos de um imenso mar que se estende até o país dos Citas e regiões arrefecidas por um ar excessivamente úmido. No ano seguinte, os romanos cruzaram novamente o Reno para atacar as tribos hostis, porém, a maior parte das forças romanas embarcou na frota e navegou em direção à foz do rio Ems. O plano era desembarcar as legiões na retaguarda dos germânicos, mas os romanos acabaram encalhados na foz do rio. Encalhada, a frota romana ficou à mercê dos germânicos e da maré. Ela só não foi destruída porque os frisos chegaram para salvar os romanos. Com a chegada do inverno, a frota retornou ao Reno sem ter feito nada de importante durante a campanha. Os germânicos não ficaram parados enquanto viam os romanos tentar conquistar seu território. Os queruscos, suevos e sugambros formaram uma aliança para resistir aos romanos. Eles concordaram em dividir todos os espólios obtidos durante a guerra contra Roma. Os sugambros também tentaram convidar os catos para se juntar à aliança, mas os catos responderam que preferiam lutar ao lado dos romanos do que com eles. A discussão logo se transformou em guerra quando os catos se aliaram aos romanos. Druso aproveitou a guerra entre as tribos para cruzar o Reno e atacar os Zípites, que foram rapidamente derrotados. Em seguida, os romanos marcharam pelo território dos queruscos, mas após vários meses de perseguição, não conseguiram forçar uma batalha com a tribo. Com o inverno chegando e as provisões acabando, os romanos deram meia volta e começaram a marchar de volta ao Reno. Os queruscos não deixaram os romanos voltar para casa em paz. Eles atacaram os romanos continuamente enquanto estes se retiravam em direção ao rio. Os romanos chegaram até mesmo a sofrer uma emboscada enquanto marchavam por uma passagem estreita. Atacados por todos os lados, as tropas de Druso conseguiram escapar ilesas, graças principalmente à disciplina superior dos legionários e à habilidade do general romano. No ano seguinte, parecia que tudo tinha desandado quando os catos repudiaram sua aliança com Roma e se juntaram à aliança com os sugambros, suevos e queruscos. Druso decidiu fazer dos catos um exemplo. Ele concentrou o exército em Moguntiacum e marchou até o território dos catos, onde destruiu tudo pelo caminho. Apesar da destruição causada, ele não conseguiu forçar uma batalha decisiva e retornou com suas tropas ao Reno. No ano seguinte, ele voltou com seu exército e dessa vez conseguiu forçar uma batalha contra os Cratos, que acabaram derrotados. Em seguida, os romanos avançaram contra os suevos, que foram forçados a fugir para a Boêmia. Os Hermúnturos foram os próximos a serem atacados e derrotados pelas tropas de Druso. A sequência de vitória continuou com as legiões atacando e derrotando os queruscos, que foram forçados a se submeterem aos romanos, entregando reféns a Druso. Um desses reféns era Armínio, filho de Segimero, um dos nobres queruscos mais importantes. Os romanos agora marcharam em direção ao Elba e tentaram cruzar o rio, mas sem sucesso. Druso ordenou que eles marchassem para o sul, em direção ao vale do rio Saale, onde as legiões forçaram diversas pequenas batalhas contra as tribos da região. Com o inverno chegando, Druso marchou com as legiões de volta ao Reno. No caminho de volta, Druso caiu do cavalo e quebrou a perna. A ferida gangrenou e pouco a pouco a saúde de Druso foi piorando. Tibério, ao ouvir notícias que seu irmão estava em estado grave, atravessou o Império Romano para visitá-lo. Valérius Maximus escreve que Druso morreu enquanto dava a última cena a seu irmão mais velho. Com a morte de Druso, Tibério assumiu o comando das tropas romanas na Germânia. Ele consolidou o domínio romano na região, negociando tratados de paz com algumas tribos e usando força bruta com outras. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre as campanhas romanas na Germânia nos 10 anos após a morte de Druso. O foco das nossas fontes muda para outras coisas acontecendo no período. Sabemos que em 6 a.C., Tibério se irritou com Augusto, abandonou o comando das legiões e se exilou voluntariamente em Rhodes. O comando das legiões do Reno foi colocado nas mãos de Lúcio Domício Enobarbo, avô do futuro imperador Nero.
É durante o comando de Enobarbo que a Germânia vira uma província romana, com capital em Ara Obiorum. Durante os anos que Enobarbo governou a província, uma enorme revolta ocorreu na Germânia por 3 anos seguidos, mas novamente temos poucos detalhes. Sabemos que os romanos saíram vitoriosos no final, mas nada além disso. Em 4 d.C., novamente Tibério virou governador da Germânia. No primeiro ano, ele avançou contra os Caninefates, Brúcteros e Catuários. Em seguida, ele subjugou os Queruscos. Em 5 d.C., Tibério cruzou o Elba, onde guerreou contra as tribos da região. Após passar o inverno no local, Tibério retornou ao reino. Na cabeça dos romanos, a Germânia estava pacificada.